Fala pessoal, mais uma aula aí com o professor Rael. Aula de hoje vamos falar de cálculo 3, derivadas parciais, a pedido dos alunos aí, encontraram uma certa dificuldade na parte de derivar pela definição. Então a gente montou uma aulinha aqui para dar aquele help, aquele suporte, tá, gente? Então na aula de hoje eu vou falar a questão da derivada de primeira ordem em relação a x, em relação a y. Posteriormente a essa breve explicação, eu vou fazer um exercício do cálculo da derivada através da definição do limite, tá, gente? Lembrando que derivadas parciais são derivadas que as funções elas dependem de x, y ou de x, y, z, ok? Então, seguindo, vamos lá, não vamos perder tempo, vem comigo. Calcule as derivadas parciais de primeira ordem da seguinte função. Todo mundo está vendo que temos uma função aqui, tá? Uma função com duas variáveis, x, y, né? Aí que cai na ideia de derivada parcial, porque você pode derivar parcialmente em relação a uma letra ou em relação a outra, ou seja, você deriva em relação a x ou em relação a y, beleza? Então, nós temos uma função aqui que é um trinômio do terceiro grau, beleza? Temos aqui três termos. O primeiro termo é 6x²y, segundo termo, mais 4y², terceiro termo, menos 2xy. Então, primeiramente, pessoal, eu vou lembrar vocês, ou quem não sabe, o que é derivar de primeira ordem. Você pode, primeiro, derivar de primeira ordem em relação a x. Esse símbolo aqui, galera, derived f, derived x, significa que é derivar uma função f em relação a x é a mesma coisa. Você pode escrever de duas formas. Desse jeito, em fração, ou simplesmente fx. As duas formas, pessoal, você tem que saber esses conceitos, porque dependendo da forma que o seu professor cobre, ele pode cobrar de um jeito ou do outro. Então, é bom você saber as duas formas de escrever. Eu vou derivar uma função em relação a x. Lembrando que aqui estamos derivando somente uma vez. Derivar de primeira ordem é porque você vai derivar uma vez. Significa derivar a função uma vez em relação a x. Então, se atentem a essa nomenclatura, ok? Derivar somente uma vez. De vermelhinho aqui para vocês, derived f, derived y, significa derivar a função uma vez em relação a y, é a mesma coisa que você escrever simplesmente fy. Eu, particularmente, eu gosto de escrever fy, mas eu tenho que saber, você tem que saber as duas nomenclaturas, porque eu não sei como será cobrado na sua prova, beleza? Significa derivar a função uma vez em relação a y. Ambas, gente, ambas derivações estão diretamente relacionadas a derivar uma vez. Então, por isso que são denominadas como derivadas de primeira ordem. Ou você deriva em relação a x uma vez, ou você deriva em relação a y uma vez. Perfeito? Então, aqui eu só comentei o que é derivar de primeira ordem. Seguindo. Aqui eu coloquei uma função para a gente. Beleza, pessoal? Aqui eu coloquei a função fxy, 6x²y, mais 4y³ menos 2xy. E essa função aqui, ó, gente, é a derivada da função em relação a x. Aqui está o resultado. Mas eu vou comentar com vocês o que o Rael fez. Eu tenho o primeiro termo, que é 6x²y. Quando você vai derivar um termo, gente, fique atentos à derivada em relação a quem. Se é em relação a x, esqueça o y momentaneamente. Então, vocês estão vendo que tem o y, eu vou esquecer dele. Então, eu tenho, na verdade, entre aspas, 6x². Derivem o 6x², que vocês já aprenderam no cálculo 1. Passa o 2 para frente, multiplica, 2 vezes 6, 12, e tira 1 do expoente, daria 12x. Só que eu tenho que devolver o y porque ele é uma constante. A variável é o termo que você está derivando, que no caso é o x. Por isso que você deriva em x. O y é constante. Então, a primeira derivada ficou 12xy, ok? Gente, o segundo termo, eu quero que vocês percebam uma coisa. Esse segundo termo, eu fiz até uma setinha aqui porque é importante vocês saberem. Como estou derivando em x, e aqui nesse termo, o segundo termo aqui, não tem x, ele é tratado como uma constante. Vocês aprenderam no cálculo 1 que a derivada de qualquer constante é igual a quanto? Zero. Eu escrevi aqui para vocês. O 4y³ é uma constante, porque você está derivando em x e não tem x, e a derivada dele é zero, beleza? O último termo, 2xy. Dá para derivar, porque tem x. Eu quero que momentaneamente vocês esqueçam do y, derivem somente 2x. Derivada de 2x daria somente 2. Porém, eu tenho que devolver a constante, e a constante nesse caso é y. Então, pessoal, esse é o resultado final da derivada de primeira ordem dessa função. Não há necessidade de você deixar esse zero. Pode tirar esse zero. Eu só coloquei ele ali para mostrar que ele é a derivada de um valor que é uma constante. A derivada de uma constante é zero. Derivei em x,
Agora o Rael derivou em y. Pessoal, quando eu derivo y, os papéis se invertem. O x passa a ser a constante. Então, quando eu olhar esse primeiro termo, 6x²y, esqueça o x². Deriva em 6y. A derivada de 6y vai dar quanto, pessoal? A derivada de 6y daria 6. Só que eu tenho que devolver a constante, que é o x². 6x². A derivada de 4y², gente, deu zero porque eu derivei em relação a x. E aqui não tinha x. Mas dessa vez estou derivando em relação a y. E aqui tem y. Passo o 3 para frente, aquele padrão, né, gente? 3 vezes 4, 12. Tira 1 do expoente, dá 2. Pronto, 12y². E a última derivada vai dar quanto, pessoal? Menos 2xy. Quem é a constante, quem é a bola da vez de constante, é o x. Esqueça o x. Derive o 2y. Derivada de 2y, pessoal, dá 2. Só que eu tenho que devolver esse valor que é constante, que no caso esse termo é o x. Então aqui nós temos um trinômio como resposta, tá, pessoal? Essa é a derivação de primeira ordem da função em relação a y. Show de bola? Vamos seguir. Cálculo da derivada de primeira ordem pela definição de limite. Quais são as definições de limite? Primeiro, pessoal, aqui você tem essa definição. A derivada de uma função em relação a x também é dada pelo limite da função com ΔX tendendo a zero igual f de x mais ΔX. Esse ΔX é muito importante eu frisar para vocês. Esse ΔX ele aparece porque a variável em questão, a variável a ser derivada é x. Então tem que aparecer um ΔX. Lembrando que o delta significa variação. Então por isso que aparece aqui x mais ΔX. E o y é constante. Menos fxy sobre ΔX. E também temos a derivada da função em relação a y. Limite da função, agora já com ΔY tendendo a zero, igual f de x. Percebam, pessoal, como eu estou derivando em y, agora não apareceu um ΔX somando com x. Agora apareceu um ΔY somando com y. Cuidado, gente. Ó, esses termos aqui, essas funções são iguais. Porém, aqui é diferente, pessoal. Quando você deriva em x, aparece ΔX somando com x. Quando você deriva em y, aparece um ΔY somando com y, pela definição do limite. Vou mostrar um exercício para vocês que vai ficar muito mais claro, beleza? Vem comigo. Dada a função f de xy igual a 2x² mais 6xy, calcule a derivada da função em relação a x, tá, gente? Não vou fazer em relação a y. Se você entender em relação a x, você depois tente fazer em relação a y. O que é o ideal você fazer primeiro, pessoal? Escreva a definição. Essa é a definição. A derivada da função em relação a x é igual o limite de f de ΔX tendendo a zero. E isso daqui eu já comentei com vocês. Beleza? Tranquilo até aqui. O que é o ideal o aluno fazer? Tirar a prova real. Você vê quanto que você tem que achar no final. Então, aconselho, antes de fazer a derivada pela definição, derivem normalmente, igual eu fiz no primeiro exercício. Vamos derivar normalmente, pessoal? Quanto que vai dar? Prova real. Se você derivar em relação a x, o 2 vem para frente, vai dar 4, tira 1 do expoente, 4x. Esse 6xy, como estou derivando em x, o y é constante. Derivem o 6x. Derivada de 6x dá 6. Só que eu tenho que devolver a constante, que é y. Então, pessoal, se eu fizer pela definição do limite, que eu vou fazer em seguida, tem que dar esse resultado aqui. Caso não dê esse resultado, é porque eu fiz alguma coisa errada, errei sinal, multipliquei errado. Então, vamos ver, tá? Temos que achar esse resultado no final. 4x mais 6y. Aqui está a função que ele deu para a gente. Vamos seguir o passo a passo. Primeiro, vamos calcular f de x mais ΔX, vírgula y, que está lá na definição do limite. Primeiro passo. Todo mundo está vendo aqui o que o Rael fez, pessoal? X mais ΔX, vírgula y. Eu quero que vocês entendam que esse x mais ΔX, ele foi trocado, foi substituído aqui, pessoal. Foi substituído aqui nessa abscissa x. No lugar do x, eu botei x mais ΔX. E o y permaneceu constante. Perceberam isso? Gente, o que eu vou fazer agora? Onde tem x aqui nessa função, o Israel colocou x mais ΔX. Percebam. 2, está aqui o 2, vezes, agora, no lugar do x, eu botei x mais ΔX ao quadrado. Está aqui. Mais 6y, aqui, ó, 6y, tá, gente? Porque é constante, vezes, abre parênteses, no lugar do x, eu coloquei de novo x mais ΔX.
Seguindo, uma coisa que é muito importante, aqui nós temos um binômio, o quadrado de um binômio, tá, gente? Ou seja, é o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos vai ficar assim para vocês. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Você que está prestando atenção nessa aula, o ΔX procure colocar entre parênteses e elevar ao quadrado. Ou mesmo que não tenha o quadrado, coloque parênteses, tá, gente? Para ficar uma coisa bem separada, uma coisa bem vista, que você possa compreender da melhor forma possível. Então, esse termo que está aqui, elevado ao quadrado, pessoal, ele dá esse resultado que está em vermelhinho aqui, ok? Se você quiser, basta aplicar a propriedade distributiva, fazer x mais ΔX vezes x mais ΔX, que vocês irão achar esse resultado aqui. Seguindo, o que nós vamos ter, pessoal? Tem que tomar muito cuidado agora. Nós vamos ter o seguinte, vou aplicar a propriedade distributiva aqui, que é padrão, a propriedade distributiva, apliquei a propriedade distributiva. O que eu vou fazer em seguida, pessoal? Assim que eu aplicar a propriedade distributiva, nós vamos substituir os valores. Como assim, Rael, substituir os valores? Todo mundo está vendo ali que o que está em vermelho é o que eu substituí, pessoal. Não estava aquele x mais ΔX elevado ao quadrado? Então, o que o Rael fez? O Rael pegou esse x mais ΔX elevado ao quadrado e trocou por esse parênteses que está todo em vermelho aí, pessoal. Tá vendo? Está ali em cima. Abrir parênteses, x quadrado mais 2x mais ΔX mais ΔX ao quadrado. Tá vendo? Isso daqui que está em vermelho, pessoal, substituiu esse parênteses aqui, beleza? Apliquei a distributiva, tudo direitinho. Resultou nisso aqui em azul, tá vendo? 6y vezes x, 6xy, mais 6y vezes ΔX, 6ΔXY. Percebam que o ΔX eu sempre boto entre parênteses. Tem que colocar entre parênteses, ok? Pessoal, seguindo, vou aplicar a propriedade distributiva aqui. Beleza? Tomem cuidado que esses termos estão juntos, tá? Então, como é que vai ficar, Rael, depois da distributiva? Vai ficar assim, galera. 2 vezes x quadrado, 2x quadrado, mais 4x ΔX, mais 2 vezes ΔX ao quadrado, 2 ΔX ao quadrado. Sempre mantenha o ΔX entre parênteses, tá? Senão pode dar problema. Se você não botar parênteses, eu tenho medo que você multiplique x vezes x e faça virar x quadrado, então o exercício vai virar um caos e sofrimento. Não faça isso. Pessoal, você chegou aqui, você não vai fazer absolutamente nada, porque você não tem termos semelhantes, e você não pode somar ninguém aqui, tá? 2x quadrado, não tem ninguém que tem 2x quadrado. 4x ΔX, não tem outro termo que tem x ΔX. Você só pode somar ou subtrair termos semelhantes. Se eu tenho A, eu somo com A. Se eu tenho A ao cubo, eu somo com A ao cubo. Então, chegou aqui, pessoal, parou. Não faz absolutamente nada. Vamos continuar. Substituir o f de x mais ΔX e y e o x e y na definição de limite. Eu quero que vocês percebam que aqui embaixo eu deixei para vocês aqui, pessoal, o que já calculamos, tá? Isso daqui é o que nós já calculamos. E aqui em cima é o fx e y que já temos. Então, eu vou escrever primeiro a definição do limite e agora eu vou mostrar para vocês substituindo. Como é que vai ficar, pessoal? Limite da função com ΔX tendendo a zero. Tá vendo isso aqui, galera, que tá tudo em azul? Isso aqui que eu botei tudo em azul é o valor desse f de x mais ΔX, y, que acabamos de calcular, beleza? Menos, estou acompanhando a formulinha aqui, abre parênteses, porque nós temos um binômio, tá, gente? Então, o menos não é só para um termo, o menos é para os dois, então, por isso que o ideal é você abrir parênteses, beleza? Para depois inverter os sinais. Quem é o f de xy, pessoal? Está aqui, ó, 2x quadrado mais 6xy. Está aqui de verdinho, substituir. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Esse 2x quadrado é positivo. E esse 2x quadrado vai ficar negativo. Então, podemos cancelar. O 6xy é positivo. E esse 6xy, ó, menos com mais vai ficar menos. Então, posso cancelar. Porque são números iguais com sinais opostos. Cancelou. O que sobrou para a gente, pessoal? Sobrou isso daqui. O Rael só repetiu o que sobrou. Fiquem atentos a isso, beleza? Vocês poderiam fazer agora de várias formas. Botar em evidência, porque todo mundo que está vendo que os três termos aqui em cima, tá, gente? Aqui nós temos um trinômio, tá? Que são separados pelo sinal de mais. Os três termos têm ΔX. Vocês poderiam botar o fator comum em evidência. Vai dar certo. Eu prefiro fazer assim. Como todos têm ΔX, vem comigo que fica muito mais fácil, é um macetinho para ajudar vocês.
Δx cancela. Δx cancela. Aqui, pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos, porque está ao quadrado. Eu não vou cancelar os dois Δx, porque ao quadrado significa que tem Δx vezes Δx. Então, você só vai riscar o quadrado. E, claro, eu estou simplificando tudo, gente, porque tem um Δx no denominador. Então, eu cancelo ele também. Agora, eu vou reescrever o que sobrou. Sobrou 4x, está todo mundo vendo aqui, mais 2 Δx, porque eu tirei esse 2, sobrou o Δx, mais 6 o quê? 6y, pessoal. E não tem mais nada no denominador. A ideia da definição pelo limite é você conseguir extrair o denominador, porque se você jogar o zero aqui, vai dar uma indeterminação, tá? Então não vai ser possível você calcular esse limite. Como nós sumimos com Δx, agora fica tranquilo, pessoal. O Δx tende a quanto? A zero. Então, no lugar desse Δx, a gente vai botar zero. Então, o que nós vamos ter? 4x mais 2 vezes 0. E repete, mais 6y. 2 vezes 0, pessoal. 2 vezes 0, vocês sabem que é quanto? 2 vezes 0 é 0. Então, sumiu aqui. O que sobrou para a gente? 4x mais 6y. Justamente como queríamos demonstrar. Então, pessoal, pela definição do limite, faz esse macetinho, tá bom? Faz com calma, bem tranquilo, ok? Então, a ideia é você tentar. Eu fiz em relação a x. Tentem agora derivar em relação a y, ok? Um forte abraço a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.